as cooperativas estão coletando, separando, prensando e vendendo. E para avançar mais, o que nós precisamos? Nós precisamos também de políticas públicas para isso, precisamos de financiamento. A maioria dos órgãos públicos nos enxerga como nada, como ninguém. Alguém que não sabe falar bem, alguém que não sabe fazer uma conta, mas nós sabemos assim, nós sabemos quanto que custa o nosso trabalho. Agora está difícil de sentar na mesa e fazer esse diálogo, fazer essa conta junto. Quanto custa o serviço do catador hoje no Brasil? Nós sabemos quanto custa, só que é difícil você sentar e dialogar, porque sempre é menos. Para nós é sempre menos. Essa é uma das maiores dificuldades que hoje nós estamos encontrando nos municípios. O governo federal abriu espaço para conversação e desse espaço já surgiu várias leis, né? A lei da contratação, a dispensa de licitação, o pagamento para as cooperativas e outras mais leis que foram os órgãos públicos entregar os materiais para as cooperativas. Foi um avanço também. O Recrearte é um projeto criado pelo CAPS, Centro de Atenção Psicossocial, que tem o apoio da Prefeitura, do NUME, Ecosol e da UFSCar. Bom, vou responder por mim, né? A importância para mim é muito grande porque desde então eu peguei uma responsabilidade muito grande, desde então que eu não tinha. Porque também eu participo das consignações, que eu mexo com dinheiro, que em serviço não, eu não tinha isso. O poder público dá uma ajuda suficiente para vocês funcionarem ou está faltando alguma coisa? Não, tem. Não, eles ajudam, mas falta ainda. Por exemplo, as nossas dificuldades são com transporte, para transportar nossos produtos. E não, falta bastante coisa. Assim, se eu for enumerar, a gente fica aqui até... Mas eles ajudam, na medida do possível eles ajudam. Então, também a dificuldade é muito grande também nas feiras, que a gente queria um lugar, um espaço só para a gente colocar os nossos produtos, né? Que ainda a gente não tem. Que a gente fica de feira em feira e tem mês que não tem feira, a gente não capta dinheiro, sabe? Não tem o recurso suficiente e gera muito pouca renda. Então, nosso sonho era poder ter um espaço só pra gente. É a conscientização de que cada um é dono do processo, né? E que cada um tem que contribuir. Economia solidária. Outra economia acontece. Quando você pergunta no mapeamento quais são as 3 principais dificuldades dos empreendimentos, é comercialização, formação e crédito. Primeiro é ver os motivos dessas dificuldades, que eu acho que são variados, né? Há uma dificuldade numa infraestrutura de produção que a política pública tenta responder, mas ainda com muita dificuldade por causa de toda uma estrutura jurídico-burocrática que impede que isso realize. Você tem uma falta de reconhecimento jurídico do que são esses empreendimentos. Há uma trava na legislação para formalizar como cooperativa, e daí isso faz com que eles não consigam também acessar recursos para investir, faz com que eles não consigam sair de um circuito curto de comercialização e também uma dificuldade enorme na gestão, muitas vezes, do empreendimento, de realizar a autogestão do empreendimento com todos os instrumentos de gestão que são necessários, que muitas vezes os empreendimentos não têm. Então eles carecem, às vezes, de assessoria, de apoio para realizar. Olha, uma grande dificuldade para desenvolver uma política de economia solidária é aquele dilema, sabe assim, você vai buscar o dinheiro primeiro e depois vai falar com a comunidade, ou você vai buscar a comunidade e depois vai pegar o dinheiro. Ambos têm problemas, certo? Você vai dialogar com a comunidade para pensar num projeto, para depois buscar o recurso. Aí quando você chega depois, a demora é tão grande para captar esse recurso que você, quando volta, a comunidade já está desmobilizada. O outro lado é você pega capta o recurso e aí chega a comunidade e fala, mas quem falou que eu quero saber disso aqui? Né? Então esse é o grande dilema, né? Por isso a importância de ter fundo.
A importância dos recursos estar disponíveis, né? Que eles estão lá, estão disponibilizados, e aí dialogar com a sociedade como melhor aplicá-los de uma forma mais efetiva, mais eficaz. Tem dois problemas. Um é ter recurso para operar e esse recurso poder chegar para quem precisa. E carece disso. Mas mesmo se tivesse recurso, tem uma outra coisa que é nas instituições que a gente tem hoje de acesso ao crédito, elas são bloqueadas para emprestar para a economia solidária, por legislação, por preconceito. Eu já vi pessoas de OCIPs de microcrédito, por exemplo, que falam, não, para a cooperativa não pode porque empreendimento, cachorro com muito dono morre de fome. Tem empreendimento coletivo, a gente não confia. O conselho é uma estrutura que é formada no sentido de garantir a participação da sociedade no processo de formulação, de acompanhamento, da execução dessas políticas públicas. Ele é o Conselho Municipal de São Carlos, Conselho Municipal de Economia Solidária de São Carlos, ele tem caráter deliberativo, né? E tem o papel de estar contribuindo na formulação e na fiscalização da execução dessas políticas, né? Também, dentro desse conselho, está previsto o Fundo Municipal de Economia Solidária, da qual é o instrumento para a viabilização financeira das atividades da política pública de economia solidária. Porque não existe política pública sem recursos financeiros. E é fundamental que você tenha uma estrutura, uma estrutura garantida, né, de repasses, de forma a garantir aquela perenidade da política, como eu estava colocando, né? Por outro lado, é comum a administração pública ser contrária a essa postura, porque ela tem porque isso acaba engessando o orçamento. Eu acho que tem um espaço de disputa e tem uma possibilidade de ampliação. Só que esse espaço eu sinto que ele é cada vez menor, cada vez mais limitado eu acho que por dois motivos que se entrelaçam. Um é o Estado, na minha opinião, está cada vez menos. Não que já foi muito também, mas acho que já teve períodos nos últimos 10 anos que ele era mais aberto para responder às demandas da sociedade civil organizada. E o segundo é que, infelizmente, e daí não é crítico, mas ainda a sociedade civil do campo da economia solidária ainda carece um pouco de musculatura para pressionar mais. Para a reforma agrária dar certo, não basta você pegar um amontoado de pobre e botar embaixo de uma lona, numa terra e falar assim, ó, trabalha. Ele não tem condições, capacidade de recurso para trabalhar no campo. Então, se a gente não tiver essa infraestrutura, na verdade a gente vai transferir aquela população pobre que estava na cidade, vai mandar para o campo e vai continuar a mesma precarização. As políticas públicas, então, era para elas vir no intuito de trazer melhorias, né, para as famílias. Mas o que a gente vê na grande maioria é o exemplo nosso. A gente trabalha dentro do programa do PA, que é o Programa de Aquisição de Alimentos. Cada família, então, tem o direito de uma cota anual de entregar até R$ 4.500 de produção, que isso daria em média R$ 300 por mês, então que é um valor muito irrisório assim, para a gente sobreviver. O outro programa que a gente tem, que é o PENAI, que é o Programa Nacional de Merenda Escolar, que é uma lei de 2009, que obriga os municípios a comprar 30% do seu valor, que seria para comprar merenda escolar, ele comprar da agricultura familiar. Mas não é o que está acontecendo. O orgânico, normalmente você não consegue chegar àquele tamanho. Mas a qualidade dele é muito melhor do que a do convencional. Então ele só leva em consideração essa qualidade visual, né? Aquilo que você vê, nossa, é bonito e tal. E não a qualidade do alimento em si. Isso para nós traz vários problemas, porque a gente não consegue fornecer esse produto. Na verdade, a gente não quer fornecer esse produto. Essa burocracia que eles colocam, que ela é necessária, não sei para quem, na verdade.
Porque para nós da agricultura familiar, ela só, na verdade, só complica e exclui nós desse processo. Elas impedem que a gente acesse essa política. É uma mudança no macro, na verdade, né? Porque a gente não consegue... não adianta a gente mudar o governo, não adianta mudar a pessoa que está lá, né? Por causa que por trás das pessoas que estão ali, por trás do governo, na verdade, tem um grupo que comanda, né? Então, e esse grupo ele já tem um projeto de desenvolvimento ou um projeto de afundamento para o Brasil em si, né? Então, enquanto as pessoas ou os movimentos sociais não conseguir formar uma geração de pessoas que tem essa capacidade de interpretar e de visualizar que o problema então é muito maior, que eles vão ter que se organizar muito mais para conseguir a mudança, não, a gente não vai conseguir, a gente vai ficar brigando com o vizinho, a gente vai matar o vizinho, vai roubar do vizinho e tal, a gente não vai conseguir superar essa miséria, essa pobreza que está estagnada hoje.